Bom dia, é com bastante alegria e satisfação que nós estamos aqui semanalmente para falar do tema, o livro O Céu e o Inferno, e nesta data nós iremos falar do temor da morte. Dentro do contexto da visão espiritual, intuitivamente nós temos uma ideia de que quando a nossa morte física terminar, alguma coisa vai acontecer. Então, dentro desse contexto, nós não estamos perdidos eternamente. Então nós temos essa intuição que nós carregamos no dia a dia, que você vive uma vida e que existe algo, porque senão todo o nosso esforço, todo o nosso trabalho, toda a nossa convivência, quantas coisas boas nós deixaremos no nosso legado. Então nós temos essa intuição, que é uma forma também de quebrar essa coisa do temor da morte. Depois também nós temos a questão da sabedoria da providência divina, que por uma questão até de conservação, nós também precisamos, enquanto a nossa morte física não chega, nós temos a nossa vida material, que é essa vida que nós estamos vivendo agora. E isso é uma maneira da gente também não negligenciarmos a nossa existência. Nós precisamos cuidar do momento presente, nos preparando para o momento futuro. Então também isso é um ponto de vista, uma reflexão muito importante. Tem também um outro ponto que é a sensação de que aquelas pessoas que partiram, nossos entes queridos, que nós poderemos reencontrá-los. Então, a gente espera que quando esses que partiram primeiro que nós, a gente possa revê-los numa outra condição. Isso também é um ponto que nos ajuda a entender melhor isso, que são coisas que intuitivamente a gente vai trazendo para a gente. Tem uma situação que nós entendemos que, de acordo com o estilo de vida que cada pessoa tem, nós temos as condições diferenciadas. Então, você tem pessoas que são mais apegadas à vida material. Então, por exemplo, esses espíritos, que são almas encarnadas, que vivem a vida pautada mais nesse estilo de vida. Então, isso é uma forma também de se defender, porque às vezes ela não consegue entender o que vem depois e acha que o momento presente é o momento único, é só o que importa. Então, essa é uma reflexão muito importante, que a gente tem que pensar o que vem depois. Já os espíritos mais adiantados, aquelas pessoas que têm assim, um equilíbrio, entre a vida material e a vida espiritual, consegue trabalhar melhor isso, consegue ir buscando, se desenvolvendo. Por quê? Enquanto a nossa morte não chega, nós temos os nossos afazeres, nós temos a nossa vida familiar, nós temos o nosso trabalho, nós temos as nossas responsabilidades na sociedade. Então existe um equilíbrio. E esse equilíbrio é muito importante, porque às vezes a gente só pensa na questão material. E quando você trabalha espiritual, que a gente entende que é as virtudes morais, não só as virtudes intelectuais, mas as virtudes morais, tem que ter esse equilíbrio, porque essa preparação é o que a gente pode estar evoluindo quando chegar o nosso momento, a nossa partida. E até também no próprio Evangelho de Jesus, não só do pão viverá o homem. Isso eu acho que é uma frase muito importante que nos remete a isso. Nós não temos só que nos se preocupar com a nossa vida material, ela é importante porque a gente precisa da nossa subsistência, mas temos que olhar adiante, no que vem depois. Essa é uma reflexão também trazida nesse capítulo. O outro ponto é a crença, que a gente recebeu das religiões, que a morte ela traz assim, um aspecto muito fúnebre, vamos dizer assim. E isso também faz com que as pessoas criam essa barreira de entender um pouquinho melhor. Então você vê que às vezes a pessoa, poxa, mas morreu tão novo, tão jovem, tinha tudo para conquistar, tinha tudo para conseguir, mas nós não sabemos, se de fato ele ia viver tudo isso, porque a verdadeira vida, a vida em plenitude, não é nessa vida material, é na vida espiritual. Então, às vezes, aquela lamentação por não conhecer a vida futura faz com que as pessoas se lamentem, às vezes acaba até deixando aquele sentimento, não aquela saudade saudável, mas aquele sentimento de posse. Mas, na verdade, a providência divina sabe muito bem o nosso tempo. Esse é um ponto também que fica em volta. Existe também um conceito que já vem das religiões, que quando a gente parte dessa vida para outra vida, e quando você, por exemplo, teve uma vida muito difícil, muito pesada, as pessoas acabam indo para o purgatório ou vai ser condenado eternamente. Isso é um ponto que o Espiritismo explica da seguinte maneira: Deus é tão justo que Ele não dá uma pena maior do que o seu delito. Então, quando você tiver que ser responsável por alguma coisa, a responsabilidade é proporcional ao seu delito. Imagine um pai, uma mãe, que às vezes vê um filho no plano espiritual que foi condenado porque teve um ensinamento, teve uma educação religiosa
que esse filho vai ficar no inferno. Como que um pai, uma mãe se sentiria sabendo que o filho estaria condenado eternamente? Que Deus seria esse, né? Que justiça divina seria essa se você não pudesse reparar, se você não pudesse revê-lo, a não ser que você estivesse também naquela condição com o seu filho. Então, são coisas que a gente precisa refletir. Então, na visão espiritual, tudo é proporcional. E se você está vivendo uma vida e cometeu equívocos, você tem a oportunidade de ter um arrependimento, né? Lógico que não é só se arrepender, mas a gente tem que buscar reparação. Então, quando você comete equívocos e você vai para o plano espiritual, você vai ter a oportunidade de se arrepender e lá no plano espiritual também você vai receber esse auxílio, essa ajuda, para que você possa ter a oportunidade de reparar. Então, essas crenças acabam causando um temor nas pessoas, que é o que dificulta muito, né, do entendimento do que vem depois dessa vida, né? E por isso que a gente procura explicar que tudo é proporcional, o estado de consciência é proporcional, a responsabilidade também é proporcional. Deus não daria um fardo mais pesado que nós não pudéssemos carregar, né? Agora, desse ponto de vista, nós também temos a questão da visão espírita. Por que os espíritas, às vezes, não é que não temem a morte, né? Que é um capítulo também que isso é abordado. É que na visão do conceito do espiritismo, nós estaremos num lugar proporcional com a nossa condição atual. Então, tal vida, tal morte. Ou seja, na medida que a gente vai vivendo, vai evoluindo, essas coisas vão dizendo mais ou menos o rumo de que nós teremos no plano espiritual. Por isso que é importante esse equilíbrio entre a vida material e a vida espiritual. Então, o temor da morte nada mais é que a falta de entendimento do que vem depois. Quando a gente começa a entender o mecanismo da justiça divina, a gente começa a ficar mais tranquilo e começa a viver melhor esse momento, né? É como se a gente estivesse aprendendo a morrer, no bom sentido, é claro, né? Enquanto a vida futura não chega, nós temos essa para poder desenvolver a nossa vida, a nossa plenitude, né? O nosso intelecto e as nossas virtudes morais. Então, meus amigos, hoje, nesta data, eu gostaria de deixar essa mensagem para vocês, que quanto mais nós conhecermos, quanto mais nós melhorarmos, nós estaremos plantando um lugar melhor para nós. Então, a nossa individualidade, o nosso esforço continua com a gente. Tudo que fazemos de bem, nós levaremos conosco. Então, o temor da morte é a falta desse conhecimento, é a falta desse aprofundamento. Deus não é aquele Deus taxativo, aquele Deus punitivo. Ele dá sempre a oportunidade para que a gente possa estar nos reparando do mal que fizemos, através de fazer o bem para aquele que fizemos o mal. E isso é uma tônica que não se acaba, né? Senão que Deus seria esse que não dá a oportunidade do arrependimento e depois da reparação, ok? Então essa é a mensagem para o dia de hoje. Eu agradeço imensamente a presença de vocês e até a próxima semana.